Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e de mercado editorial. Hoje eu vou mostrar como que eu pego um rascunho e começo a organizar ele e transformar esse rascunho em um texto. É um texto que eu vou depois, quer dizer, possivelmente hoje ainda, né? Eu preciso pegar essa ideia que eu joguei aqui no papel e transmutar em um começo de um texto para enviar no e-mail, né? E eu só anotei as ideias que já estão aqui, não estão na tela, mas estão na página de baixo. Eu vou mostrar já o rascunho que eu fiz. E foi assim, foi o momento que as ideias vieram e eu taquei no papel as ideias e eu comecei a ver que as ideias não estavam se encaixando e eu, beleza, vou só deixar aqui tudo que eu quero deixar anotado, depois eu penso como que eu vou organizar isso. Tanto que o título aqui do texto é Introdução, vai ser um texto introdutório de um tema que é sobre criação de mundos fantásticos, escrita de literatura fantástica, na verdade, focado mesmo na escrita fantástica em si. E eu não deixei logo de cara aqui o rascunho, que para você não ficar lendo a tela enquanto eu falo ainda esse momento introdutório. Então eu vou agora mostrar o que eu de fato rascunhei, vou explicar um pouquinho o que eu estava pensando na hora do rascunho e aí vou começar a organizar as ideias enquanto eu vou falando aqui mais ou menos como é que funciona a minha linha de raciocínio. Então vamos lá. Aqui está de fato o meu rascunho. É isso daqui. Ok. Meu plano é falar mais ou menos isso aqui. Essas ideias aqui com certeza não vão entrar todas em um texto só. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou filtrar as ideias que servem para esse conceito, né? um texto introdutório sobre escrita de literatura fantástica. Foram essas ideias que eu joguei no papel e agora eu vou realmente filtrar quais são ideias de fato introdutórias, o que é de fato um texto introdutório e o que vai ser separado para um texto já mais avançado. Então deixa eu ver aqui realmente, deixa eu relembrar, né, qual que foi a minha linha de raciocínio aqui. Passando aqui o olho, eu estou vendo aqui que realmente eu foquei nesse momento aqui na criação de mundos fantásticos. Então realmente acho que não seria um texto, acho mais difícil de sair daqui realmente um texto sobre escrita de literatura fantástica. Eu não decidi assim qual seria a forma mais didática de apresentar as ideias, mas então eu vou focar aqui realmente num texto introdutório sobre como criar um mundo fantástico. Então eu acho que é até válido começar falando isso, né? Falar qual que é, né? Por que a gente cria um mundo fantástico. Mas isso aqui vai ser a introdução, basicamente. Introdução, tá? E agora eu preciso de argumentos. Então vou dar aqui argumento 1. E eu preciso decidir qual vai ser o meu escopo. Então, imagine que o escopo seja realmente escopo. Noções básicas de world building. Esse vai ser o escopo do texto. Então, meu argumento 1 nesse escopo vai ser tema do mundo. Eu posso botar como argumento 2 originalidade. Originalidade. E aí eu falo disso daqui. Beleza. Aqui eu posso falar de gêneros e subgêneros. Beleza? E quando eu assunto aqui regras do mundo,
Argumento 4 já, né? Regras do mundo. Tá aqui regras. Só isso só. Argumento 5. Narrativa. Isso aqui, o mundo e a narrativa. E aqui eu já posso falar disso aqui tudo sobre narrativa. E argumento 6. Inspirações. E aqui eu dou várias ideias de práticas, né? As ideias de como que a gente pode começar a elaborar uma narrativa, um mundo fantástico, na verdade. Eu acho que isso aqui tudo tá já bem... Eu tava com receio, sinceramente, de ter que separar alguns elementos para outros momentos. Mas eu acredito que cada um desses argumentos aqui que eu apresentei, e tem que ter conclusão, né, também. Conclusão. Que eu não decidi ainda, mas tudo bem. Então, o argumento... Acho que assim, cada um desses argumentos vai ser já vejo sim que vai ser um texto longo, tá? Eu geralmente gosto de ter pelo menos 3 argumentos. Aqui eu tenho 6 argumentos para esse texto aqui. E eu acredito que vai ficar bem amplo e cada um deles pode futuramente se tornar um texto por si só. O que é, para mim, é fantástico, né? É literalmente fantástico. Mas pode ser interessante tanto para mim quanto também para quem for ler esse textão. E esses futuros textões, né? Porventura. Então, tipo, acho que tá, mas tá assim, uma noção básica, né? Uma introdução básica de criação de mundos fantásticos. Eu acho que tá bem bacana, sinceramente. As ideias, assim, eu tava com esse receio inicial. Talvez porque realmente quando eu fui só anotando as ideias, eu posso ter na hora só, eu tava pensando em um monte de coisa, e isso acontece, a gente tem que compreender isso. Às vezes a gente sente que a ideia não tá ficando muito boa, mas é porque a gente tá num momento realmente de ter as ideias, e quando a gente bota as ideias no papel, as ideias começam a tomar forma, e aí a gente não tem esse... Pode causar um estranhamento, sabe? Essa transcrição das ideias em palavras, em letras. E a gente acha que não está ficando bom. E a gente, por isso que é importante parar, respirar e voltar depois no texto. Então, quer dizer, o que eu estou vendo aqui é o seguinte. Eu, de fato, tudo que eu anotei, eu acho que eu posso aproveitar sim. Questão que eu não tinha ainda organizado por tópicos, tá? E aí percebemos que tem tópicos que estão, por exemplo, argumento 1, tema do mundo. Eu não tenho nada escrito sobre isso. E nem tem argumento nenhum sobre regras do mundo. Eu não desenvolvi ainda esse parágrafo de argumentação ainda, né? Enquanto os outros já tem, assim, uma lista de parágrafos bem substancial. É isso que é o ponto, né? Eu consegui elaborar, as ideias foram elaborando num ritmo diferente. Agora que eu vou dar forma, logo eu tenho que também me preocupar com o ritmo, né, que a gente passa cada informação. Então é importante essa compreensão. E eu defendo que primeiro vem o conteúdo e depois vem a forma. E a leitura é isso, tem que ter conteúdo, tem que ter forma. Um conteúdo interessante mal formulado, o nome diz tudo, mal formulado. Um conteúdo interessante mal formulado, o leitor não consegue absorver, tá? E também um texto que é perfeito no nível gramatical, no nível ortográfico, mas que também não tem muito conteúdo, né, que está muito raso, está muito supérfluo, também fica sem graça, sabe? Tem muitos livros que têm só essas críticas, né? O escritor, a escritora até escreve bem, mas a história é água com açúcar, sabe? Então também não serve só a forma sem um bom conteúdo. A gente busca alcançar uma qualidade ideal entre ambos, né? Mas eu acredito que o processo para alcançar esse próximo de ideal é começar jogando conteúdo e depois lapidando, depois polindo para a forma ficar também boa. Então, ok, eu não preciso mais desse
escopo, foi só realmente o que eu estava aqui explicando, né, uma coisa meio didática. Eu nem boto assim, aqui eu botei argumento 1, 2, 3, foi bom porque, né, tem um monte de coisa aqui solta, mas eu posso só apagar os argumentos e botar assim como em negrito, que eu já sei já que isso aqui vai ser, né, os tópicos que eu vou abordar. Agora eu vou pensar aqui como começar a elaborar esse texto. Vamos lá. Por que leitores adoram mundos fantásticos? Eu vou fazer diferente. Não vou falar sobre por que os leitores adoram mundos fantásticos. Eu vou seguir outra linha de raciocínio. Então, é bacana compreender porque a gente gosta de mundos fantásticos, mas eu acho que consigo introduzir melhor esse assunto seguindo uma outra linha de raciocínio, que vai ser a seguinte. O que veio primeiro? O que veio primeiro? O mundo real ou a fantasia? Mas assim, a realidade ou a fantasia? Beleza. Por um lado, nós nascemos e vivemos no mundo real. Mas acreditamos que o impossível é possível enquanto jovens. Deixa eu botar aqui a minha formatação certinha. Beleza. Por outro, o mundo real já era o que é antes de nascermos nele. Mas antes do mundo real existir, já existia, não estou satisfeito com esse existia, mas por enquanto eu vou deixar aqui para essa função de jogar a ideia no papel primeiro. Mas antes do mundo real existir, já existia o universo e seus fenômenos cósmicos. Praticamente fantasiosos. E eu poderia citar outras infinitas facetas desse debate. Só sei de uma coisa. A fantasia é inerente à mente humana.
Nossa, essa frase aqui não tá... Não gostei dessa frase, mas por enquanto essa é a ideia, então vai ficar aqui. Sabe uma coisa? A fantasia é inerente à mente humana. Você teve medo de algum monstro quando criança? Fosse o lobo mau, fosse a bruxa Queca. É sim a Queca? É bruxa? Eu nem sei mais, depois pesquiso. Deixa eu pesquisar aqui logo. Ctrl C aqui. Bruxa Queca, assim mesmo? Bruxa Queca. Mas eu não queria a bruxa Queca, na verdade, eu confundi. Qual que é o nome aquele crocodilo do sítio de Capão Amarelo? Fugiu aqui. Sítio Capão Amarelo. Qual é o nome da bruxa, meu Deus do céu? Fugiu. Cuca. Foi um... Mas é bruxa Cuca? Caramba, tá difícil. Pesquisa é importante. Bruxa Cuca. Vai bruxa Cuca. Vai bruxa Cuca. Fosse a bruxa Cuca. Fosse o Voldemort. Também não sei se assim que se escreve Voldemort, porque eu nunca li Harry Potter, me julgue. Eu errei. Voldemort. Você sonhou em ser mais do que uma pessoa comum. Fosse deixa eu pensar aqui. Daqui, treinador Pokémon. Dois Pokémons. Um bruxo de novo, não se escreve Hogwarts. É assim que se escreve? Hogwarts. É assim? Acho que tá errado. Deixa eu conferir aqui, acho que tem 2 T's. Não, foi certo. Hogwarts foi quase certo. Eu vou até deixar aqui o Voldemort, que eu não quero ficar citando Harry Potter 2 vezes. Quero aqui dar mais exemplos do que 2. Força do mal, força bruxa Cuca. Beleza, depois penso nisso. Aqui, fosse um Power Ranger, fosse um treinador Pokémon. Tá, peraí. Deixa eu fosse que né? Fosse o lobo mau, bruxa Queca. Tá, fosse um Pokémon. Ok. Ou um bruxo de Hogwarts. Beleza. Você quis desbravar um mundo fantástico. Fosse Terra-média, Nárnia ou a galáxia de Star Wars. Eu tenho toque com exemplos. Eu dei 3 exemplos aqui, dei 3 exemplos aqui dei um só. Deixa eu pensar, um vilão mais contemporâneo, um grande vilão da cultura pop mais recente. Lobo Mau, Bruxa Cuca. Quem é assim um vilão infantil? Quero dar um exemplo de um vilão infantil aqui. Vilão de uma história infantil. Só que mais contemporâneo. Tá me fugindo aqui. Bom, vou dar aqui. Vilão. Que a gente vê aqui. Imagens.
Cara, eu vou botar Darth Vader. Ou o Darth Vader. Mas aí eu vou ter que tirar aqui de Star Wars que eu tenho toque. E eu não quero repetir nenhum deles. E criatividade é assim, gente. Criatividade não é você ter ideias sempre rápidas. Criatividade é você realmente espremer a sua mente até sair uma ideia bacana. Então vou ter que Terra-média, Nárnia, Fantasy Worlds. Por que Fantasy Worlds? Terra do Nunca. Vou botar aqui Terra do Nunca. Fosse a Terra do Nunca, vírgula, Nárnia ou Terra-média. Agora, ok. Show. Tá. E mesmo sabendo que isso tudo só existe na imaginação. Tá, peraí. E saber que isso tudo só existe na imaginação não torna a fantasia menos interessante. Saber que isso tudo só existe na imaginação não torna não sei se saber o que existe, não. Deixa eu pensar aqui. Saber... Tá, bom. Deixa sem vírgula por enquanto. Saber que isso tudo só existe na imaginação não torna a fantasia menos interessante. Pelo contrário. Nos permite explorar os mundos fantásticos sem medo de sermos devorados. Não, sem medo que a Rainha Vermelha ande cortar nossas cabeças. E para alguns de nós nos permite criar nossos próprios mundos fantásticos. O que não é uma tarefa fácil. Na verdade, criar um mundo fantástico, interessante, e imersivo, na verdade, é uma tarefa surreal em todos os sentidos. Diria até que impossível. E é por isso que escrevemos literatura fantástica para
para criarmos impossibilidades. A seguir, dissertarei sobre seis elementos que tornam os mundos fantásticos, interessantes e imersivos. Desejo-lhe uma boa leitura, boa jornada e boas criações. Tá. Abrir. Desejo que sua mente absorva o texto. Diretamente absorva essas ideias da melhor forma, da forma que for mais útil para você. Que somente absorva essa ideia da forma que for mais útil para você. E que, posteriormente, transmute tais ideias em criatividade. Para a sua escrita. Bom, tá de bom tamanho essa introdução. Eu tenho mania com quantidade de palavras. 200 palavras, tá de bom tamanho. Eu vou dar aqui uma polida nos tópicos, tá? Pra também não ficar também uma coisa tão assim, só introdutória também para quem tá assistindo esse vídeo, né? Mas, como eu falei no começo, né, o vídeo é sobre como eu transformo um rascunho em um texto. É isso que eu queria mostrar. Mais do que a criação de mundos fantásticos, tá? O que eu queria mostrar realmente é como pegar que era só rascunho só e começar a escrever em cima disso. O que tem aqui na minha tela agora e que você está vendo era ideias soltas, eram ideias jogadas, sem ordem nenhuma, e o que eu fiz foi meio que catalogar, né? Categorizar. Eu transformei cada ideia, eu separei as ideias em tópicos. Algumas ideias estavam ainda muito soltas, outras já estavam já mais ou menos organizadas. Mas agora eu sei tudo que eu vou falar, sei a ordem que eu vou falar, talvez mude, mas provavelmente não vai mudar, tá? Talvez eu bote depois, talvez eu fale primeiro de originalidade, depois de gênero, talvez, né? Talvez eu fale disso aqui uma vez só também, sabe? Agora que eu tô olhando aqui, tema do mundo, acho que pode ser, na verdade, olha só, eu tô falando e tô pensando ao mesmo tempo. Talvez isso aqui eu possa mesclar em um só, né? Ok. Então vão ser 6, vão ser 5. 5 elementos que nem filme. 5 elementos. Tema, gênero, regra, narrativa e inspirações.
Ok? Já tá melhor já. Então, eu vou tentar aqui definir mais ou menos quais vão ser de fato os tópicos que eu vou abordar em cada um eu vou definir os subtópicos de cada tópico, né? O que vão ser os parágrafos de cada um. Geralmente cada subtópico é um parágrafo. Então vamos lá. Tema do mundo. Tá. Talvez eu precise falar mais sobre o que é o tema, né? Qual a diferença entre tema e gênero, por exemplo. Talvez seja melhor falar do gênero primeiro. É o tipo de coisa que eu acho que só vou realmente decidir na hora que eu escrever mesmo, que eu começo a escrever e começo a ver aonde que as ideias se encaixam melhor também. Mas por enquanto tá bom aqui. Temas por enquanto tá ok. O que eu vou ter que falar aqui é regra do mundo, tá? Se com certeza tá muito solto ainda, eu vou com certeza ampliar isso daqui. Mas antes, deixa eu ver aqui o gênero por gênero. Talvez seja importante aqui falar. Definir, né? Definir gênero e subgênero. Talvez. E aí entrar nisso daqui e aí vai. Como, né, escolher o seu subgênero. Beleza. Regra do mundo, vamos lá. Regras gerais, regras específicas e exceções. Eu sempre tenho dúvida se exceção é assim que se escreve mesmo, sabia? Uma dúvida constante, né, pra mim. Tá certo, beleza. Vou até botar aqui regras gerais. Cósmicas e mundanas. Talvez eu faça um parágrafo para regras gerais cósmicas e outro para regras gerais mundanas, talvez. E aí se eu conseguir explicar em um parágrafo só, beleza. Mas seja um parágrafo mais longo que os outros. Se eu conseguir explicar em um só, show. Se eu sentir que está muito embolado, muito extenso, eu divido em dois. A questão é que regras específicas também podem ser cósmicas e mundanas. É aí que eu, de novo, né, é o tipo de coisa que eu realmente prefiro decidir. O que eu posso fazer aqui? Quais são os caminhos que eu posso seguir? Ou eu posso sempre, talvez eu não precise, acho que eu vou precisar falar de regra cósmica e mundana sim, tá? Acho que eu vou precisar sim falar dos dois aspectos, mas talvez eu precise especificar em todos os casos, tá? Ou talvez eu só faça o seguinte: regras cósmicas e mundanas. E aí, pum. Acho que assim fica melhor até. Que eu já deixo bem claro, olha, você tem que ter regras cósmicas e mundanas. Ah, só tem mundas aqui, mundanas. Você tem que ter regras cósmicas e mundanas. Aí explica a diferença. E aí eu começo a falar regras gerais, pá, regras específicas, pá, essas regras, pá. Talvez eu siga esse caminho aqui. Não vou decidir agora, mas deixa aqui e depois decido. O mundo e narrativa, tá. Isso aqui eu acho que vai ficar realmente... Ai, caramba. Aqui já é realmente um caminho já sobre como... Esse é o ponto que talvez eu deixe para outro texto. Porque isso daqui já poderia ser, por exemplo... vou ter que pensar aqui. Porque aqui já tá muito mais a ver com a narrativa, sabe?
do que realmente com a criação propriamente dita. Talvez. Então eu posso só chegar aqui e falar em que o mundo vai mudar ao longo da narrativa. Isso que é importante. Agora, como falar das mudanças talvez seja um assunto que seja melhor falar num texto sobre especificamente narrativa. Possivelmente. Então, possivelmente vai ser só realmente... Talvez isso aqui, eu separe isso aqui para um outro momento, talvez. E aqui vai ficar só esses 3 tópicos aqui, tá? É possível. E aqui no caso são dicas, né? Tudo isso aqui é dica de exercício prático. Eu tô pensando aqui se eu vou precisar talvez eu precise fazer aqui mais do que só uma dica de exercício, né? Aqui pode ser tipo analisando que tudo aqui tem a ver com analisar e compreender tudo, todos os exercícios que eu propus aqui. Mas talvez seja válido falar sobre como destilar as inspirações. Talvez, que aí, quando eu falo, acho que aqui, acho que foi melhor assim, que eu falo sobre a questão, né, da inspiração, cópia ou não, e aqui já vai para parte mais prática, né, de você compreender os mundos fictícios antes de criar seu próprio mundo fictício, justamente para você conseguir fazer algo autêntico, algo original. Eu acho que a gente não consegue fazer algo assim realmente original sem antes a gente ter uma compreensão mais aprofundada do que já existe, sabe? Acho que a arte tem disso, você copia sim antes de criar, né? A questão é que a cópia deveria ser um exercício, né? O músico faz cover antes de compor as próprias músicas, né? O pintor, ele replica obras de arte antes de criar a própria obra de arte. E o escritor, muitas vezes, copia muito enquanto ainda criando a própria voz narrativa, sabe? Isso faz parte do processo de assimilação de qualquer arte. Isso é natural. A diferença é que se você compreender isso, você usa isso da maneira certa, pratica, melhora. Quando você cria algo único seu. Eu estou já te dizendo o que eu poderia dizer no texto, né? Aqui, mas isso que importa. O que importa é você entender. Ok. Eu posso falar disso, inclusive, né? Destilando inspirações. O que é copiar e o que não é. O que é e o que não é copiar. Ok. Como não copiar? O que é cópia e o que é inspiração? Como se inspirar, como não copiar. Já está melhor, né? O que é cópia e o que é inspiração, como se inspirar, como não copiar. Beleza. Eu disse que iam ser 5 tópicos e estou já todo aqui bagunçado aqui já. Aí vamos lá. Analisando Fantásticos. Tá, beleza. Show.
Por que analisar mundos fantásticos? Como analisar mundos fantásticos? Exercícios práticos. Eu vou botar aqui, ó, X elementos. Fomos do filme 5 elementos para Meninas Superpoderosas com elemento X. A piada foi péssima, mas são 6 da manhã e eu não dormia, então dá um desconto. Vamos seguindo. Tá. Por que analisar? Como analisar? Será que eu consigo falar mais do que isso? Será que eu preciso falar mais do que isso? Ou eu posso só emendar esse tópico nesse tópico daqui? Ou eu não preciso disso daqui? Ou eu posso deixar só assim? Acho que assim fica bom, né? Exercício, tá? Legal que meu rascunho já tá já com 2 páginas só de rascunho. Esse texto vai ser colossal. Mas vai valer a pena. Bom, eu com certeza já tenho conteúdo para escrever algumas páginas, né, de artigo. Então agora sim eu estou satisfeito. E agora sim, qualquer alteração que eu fizer vai vir ao longo da escrita e não no rascunho. Esse é meu rascunho, tá? Quer dizer, né? Eu transmutei o rascunho no esqueleto do texto, mas agora sim eu tenho um trajeto bem nítido que eu vou seguir para criar esse texto aqui. E agora sim eu posso começar. Até agora eu estava no momento de pré-produção. Eu tinha as ideias soltas e transmutei aqui no rascunho. Era isso que eu tinha. Agora eu tenho, de fato, as ideias organizadas, esclarecidas, que eu vou... de agora em diante, eu só vou chegar aqui. Já mostrei outros vídeos já como eu faço isso, inclusive. Tá? Mas agora eu só vou chegar aqui só, tá? Tema do mundo. Como criar um cenário original. E vou escrever. E vai ser assim a partir de agora. Parágrafo 1, 2, 3, 4 e assim vai. Aí lógico, às vezes eu vou botar aqui uma introdução a mais, às vezes eu vou botar uma conclusão a mais. Isso é natural. Mas realmente isso tudo que eu te mostrei foi a pré-produção do texto. É como eu começo, como eu dou o start, é aquela coisa, como eu realmente me preparo para começar a jornada. Então isso aqui é como se eu estivesse na porta da minha casa, indo para a jornada, né? Isso aqui é tudo minha mochila de viagem, né? Isso aqui tudo eu estava organizando a mochila de viagem e com isso aqui eu tô no começo, né? Tô na porta da minha casa, partindo para essa longa jornada que vai ser escrever isso tudo aqui. É isso que importa. É assim que eu recomendo que você lide com os seus rascunhos. Solta as ideias no papel, só bota
E aí você organiza as ideias em tópicos e subtópicos, e aí você bota a mão na massa. É assim que funciona comigo. Se você me viu até aqui, acho que você está disposto também a tentar, a no mínimo experimentar, para saber se essa forma serve para você ou não, pode ser útil, pode não ser útil. Acho que está algo muito individual, e é por isso que eu acho que é importante nós testarmos sempre que possível. Por hoje é isso. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.